Agora como, né, como transpor, como ajudar, eu não sei se eu tô indo rápido demais, mas como ajudar ou transpor alguém a lembrar, né, um conteúdo jurídico, um conteúdo de prova, da mesma forma como a gente lembra do Frajola? Pois é, a gente tem que trazer vários contextos aqui, tá? A memória não é simplesmente sentar e memorizar. Existem técnicas para isso, existem técnicas para textos simples. Você consegue ler e visualizar simultaneamente. Então, eu estou lendo com o hemisfério esquerdo e o direito, quando ele está sem fazer nada, ele vai, que o esquerdo é a linguagem, é a razão, né? É a lógica, né? A escrita. O direito é a imaginação, é a criatividade, são as cores, é a emoção. Então, muitas vezes numa leitura, quem lê é o esquerdo. O direito fica ali sem fazer nada, né? Então, de repente, o esquerdo encontra lá no meio do texto a palavra, sei lá, assunto. O direito, como não está fazendo nada, ele vai pensar num assunto que alguém contou para você de manhã, lá num cafezinho, e aí começa o esquerdo, continua lendo o texto, o direito fica lembrando de um assunto através de fotos, de imagens, né, de visualizações, ou diálogos mentais, né? E aí os dois continuam seguindo em paralelo. Só que aí quando você vira a página, cai a tua ficha. Ué, mas o que eu estava lendo mesmo? O problema é que você jura que leu. Não, jura, eu passei por aqui, mas cadê o texto? Não foi. Por quê? Um cérebro estava trabalhando e o outro estava brincando. Então, quando você coloca os dois hemisférios em sincronia, tá, você tem uma leitura concentrada e uma leitura com um poder muito grande de ativar a memória. Né? Renato, mas como é que eu faço isso? Você tem que mandar o direito fazer aquilo que ele é bom. O que o direito sabe fazer muito bem feito? Imaginar. Então eu vou lendo um texto e ao mesmo tempo eu vou criando imagens mentais sobre o texto, a respeito do texto. E aí, qual é a complexidade quando você parte para um texto mais rico, mais sofisticado, mais técnico, como um jurídico? A barreira está no vocabulário. Então, quando a pessoa não conhece o vocabulário, é, fica mais difícil criar imagens. Por outro lado, quando a pessoa conhece bem, domina muito bem o vocabulário, ela consegue, inclusive, construir essas imagens mentais. Mas o caminho está na memória visual, tá? Para memorização de textos. E esse é um ponto, assim, é, a utilização desses, digamos, artifícios de memorização, eles ajudam, de fato, porque está lá um lado do cérebro serião, tentando ler, e o outro pulando, fazendo pirueta, né? Então, se eu fizer uma associação com elemento visual, com elemento auditivo, ou com elemento até lúdico, né? E eu faço aqui cá até uma pergunta meio pessoal, Uhum. porque às vezes, durante algumas aulas em alguns temas, são temas difíceis de serem acessados e eu tenho por hábito, por exemplo, contar uma historinha. Então, aquela historinha, ela traz a base daquele conteúdo. Só que é uma história, enfim, conforme a gente está aqui conversando sobre, né, papo furado. Só que nessa história estão os elementos. E aí eu consigo explicar um elemento jurídico um pouco mais profundo a partir dessa historinha, por assim dizer. Esse é um artifício que eu nunca estudei muito a respeito, Uhum. mas que me parece que funciona. Tem muita gente que fala, pô, esse é legal, mas funciona de fato fazer esse tipo de associação com elementos que não estão vinculados àquele conteúdo que eu estou lendo? Funciona e funciona muito bem. A grande sacada da memória humana é que não entra nada em nosso cérebro que não passe por um processo de associação. Ah, Renato, como é que você prova isso? É que não tem nenhum objeto aqui, mas se a gente pegasse e mostrasse para a audiência um objeto que ela nunca viu antes na vida dela, tá? O que que nosso cérebro. Se a gente pudesse ver o nosso cérebro trabalhando em câmera lenta, quando eu mostro aquele objeto para a pessoa, ela olha para aquilo, em 250 milissegundos, ela desce nos porões da memória, começa a vasculhar arquivo por arquivo, procurando alguma coisa, procurando exatamente aquilo. Quando ela não acha, ela tenta buscar algo equivalente. Olha, isso parece, esse negócio aqui parece com uma caixinha de fósforo grande. Por exemplo, tá? Então, você está entendendo esse processo? Então, o nosso cérebro ele tenta buscar alguma coisa parecida. E aí, quando você tem consciência desse processo,
é como se você passasse uma cola ali entre esses dois, entre a informação existente e a informação nova. E aí, quando você passa essa cola, fica muito mais rápido você acessar a tua memória, porque aí você já vai fazer o caminho inverso. Agora, tudo bem, Renato, não quero ir pela associação porque eu acho que esse negócio de memorizar é uma bobeira. Legal, você tem uma outra alternativa. É a repetição sistemática, é decoreba. Você fica lendo, relendo 500 vezes, você vai decorar. Só que se você respeitar um processo natural do cérebro humano, é muito mais fácil. Acho que aí a gente entra num ponto, né? Decorar e memorizar são coisas diferentes? São coisas diferentes, totalmente diferentes. Aliás, em partes, tá? Ambos são processos de memorização. Então, eu posso, por exemplo, pegar a letra de uma música, ficar lendo várias vezes, ou um texto lendo várias vezes, uma hora ele vai entrar na cabeça, mas isso é via força bruta, né? E a gente não tem tempo de ficar lendo 500 vezes um texto para memorizar. E aí você tem a alternativa que é a memorização, que a base do método que eu ensino é o entendimento. Não adianta você mandar para a memória algo que você não compreendeu. Porque a memorização, ela só acontece de uma forma excelente, eficiente, quando você compreende o assunto. Então, você vai estudar uma lei. Se você não consegue explicar aquela lei, o que adianta você aplicar um método de memorização ali? Não adianta nada, é perda de tempo. Então, você tem que primeiro estudar, compreender, explicar, e aí você tem que explicar como quem explica a uma criança, nunca a um adulto. Porque se você explica como quem explica a um outro adulto, você está explicando como quem explica para si mesmo. E você sempre se entende, né? Você chega à conclusão, eu sei. Né? Há controvérsias. Às vezes nem eu me Há entendo. controvérsias. Mas quando você se propõe a explicar como quem explica a uma criança, você traz todos esses elementos, tá? Da historinha, tal. Você traz esses elementos para sustentar aquela teoria, aquela tese, aquela nova informação. E aí, meu amigo, você fez o caminho, a mágica da memorização. Olha só, aí acho que entra, né, Leonardo, um tema que a gente discute muito, assim, que os alunos nos perguntam muito, né? Ah, professor, mas eu devo ler a lei seca? Ah, vou estudar lendo a letra da lei. Então, pego, abro lá. Isso faz sentido, não faz sentido, ou quando faz sentido? É depois de entender, ou é melhor fazer isso antes de entender, ou depende da pessoa? Não, eu acho que dependendo do objetivo, se exigir a letra da lei, a lei seca, tem que fazer. Se não exigir, ele pode criar buscar exemplos, buscar comentários sobre aquilo. Não tem problema nenhum. A grande questão é, lendo, ele consegue explicar? Se ele não consegue explicar, cara, não tem o que fazer. Tem que voltar a estudar de novo. Voltar a estudar de novo, estudar de novo, estudar de novo, até ele conseguir explicar aquele negócio. Essa é a base da memorização. Se não for isso, ele vai ficar no decoreba. E a grande armadilha da decoreba é que tem prazo de validade. É igual um estudante, ele decora a matéria para ir fazer uma prova. Ele decora a matéria, ele vai para a escola pisando em ovos, né? Ele nem cumprimenta o pessoal, né? Se é bom dia, ele já esquece. Então, aí ele coloca todo o conteúdo na hora da prova, beleza. Aí quando ele sai da sala de aula, ele esquece tudo. Chegando ao cúmulo da colega perguntar, e aí, tu fez a segunda questão? Eu fiz. E aí, o que você colocou? Eu não lembro. Não, mas você não fez? Não, eu fiz assim. Mas eu não lembro o que eu escrevi. Né? Então, o decoreba, ele tem um prazo de validade. Esse é o curtíssimo, né? É o 48 horas, é a bomba, né? Mas uma vez eu também, né, conversando sobre memorização, tinha um estudo alemão, né, como não podia deixar de ser, que 30 dias se perde praticamente tudo que você não revisa, né? Então você tem um prazo, né, 7, e aí faz lá, inclusive, as técnicas de revisão com base nisso. Então, seria assim, 30% você guarda depois de 7 dias e depois de 30 dias tende a 0. Eu fico pensando assim, Renato, você fala assim, então tem que estudar até aprender. E não é a força bruta de novo? Ou não? É uma estudar buscando entender. Basicamente a mesma coisa. É porque a gente fala do... Depende do teu grau, do grau da pessoa, né? Se pegar um estudante muito cru,
né? Ele vai ler várias vezes e não vai precisar de elementos, vai buscar um dicionário, vai buscar uma explicação, vai buscar um vídeo para poder compreender aquilo. O estudante mais preparado, mais maduro, ele vai bater o olho de uma vez só e vai entender. Então depende muito. Depende da bagagem, né? Depende da bagagem. É interessante porque, assim, quando a gente vai ler artigos internacionais, né? Às vezes a linguagem, né? É a primeira barreira. Aí depois que você domina a linguagem, vai ótimo. Mas enquanto você está tentando entender o que está escrito ali, ou buscando um dicionário, ou sinônimos, é quase impossível você dominar aquele assunto, né? Não sei se você já passou por isso, Paulo. Já, assim, eu acho que é aquilo que você estava falando, né? Dessa primeira barreira linguística, que é ler, entender o que está sendo lido, mas entender o que você está lendo, não é nem entender o contexto ou o próprio texto, é entender de uma forma assim quase, não sei como dizer, mas é uma espécie de analfabetismo funcional, né? Você lê, mas você não tem a mínima ideia do que está lendo ali. Mas eu entendi o que eu li. Só que você não consegue explicar nem nada do gênero. Só para você ter uma ideia, eu trabalho desde crianças, tá? Tem um trabalho chamado Memo Kids, que vai de 8 a 14 anos. Depois eu tenho uma outra faixa que é o estudo de memorização, que é de 14 anos até... Enquanto o cara for estudante, né? Tem memória blindada, memorização da Bíblia, entre outras coisas. Mas quando a gente foca no público acadêmico, tá? A gente fez uma pesquisa uma vez com 300 estudantes. Dentre as perguntas era, você sabe estudar? 97% dos estudantes não sabiam estudar. Sequer conseguiam explicar por onde começar os estudos, porque a maioria achava que estudar era pegar e ficar lendo. Lendo e relendo, lendo e relendo. Tá? E é muito mais complexo do que isso. E esse problema já está nos fundamentos nossos da educação. Porque a professora, em sala de aula, ela diz assim para os alunos, olha, essa é a data da prova, essa é a matéria, vai para casa e estuda. É a mesma coisa que você pegar um carro e falar, dirija, né? Tá aqui a chave, vá até lá, dirija. Eu não sei se vocês têm filhos em casa, mas tem. Sim. Cara, pergunta assim ao seu filho, sua filha, você sabe estudar? Você vai se surpreender com a resposta. A maioria não sabe. Não sabe sequer por onde começar os estudos. E é algo que se imputa, é uma autorresponsabilidade, como se fosse uma iluminação, né? Vou começar. Quando eu era criança, minha mãe vivia dizendo assim, vai estudar, moleque. Eu quero ver você e seus irmãos na mesa estudando. Bom, eu não sabia estudar, mas ela queria me ver na mesa. Beleza, eu ia na mesa, pegava o livro, fazia cara de conteúdo. E fingia que estava estudando. Eu colocava o gibi. Depois que eu tinha terminado a matéria, eu tinha que vencer a carga horária, né? Então, por favor, não faça isso em casa. Punha por baixo? Não, no meio do livro. Né? Eu fazia isso também. Eu já tinha terminado a matéria, achava que, né, já estava tranquilo, só que eu tinha que vencer a carga horária. Não era o conteúdo, era a carga horária. E aí, às vezes, o gibi ia no meio, e aí dava meu horário, fechava e guardava. Minha irmã ficava brava comigo. Pois é, mas aí, você cumpriu a sua cara. Qual é a mensagem que fica na cabeça de uma criança que finge que estuda? São as piores mensagens. Pô, minha mãe manda estudar, mas eu não sei estudar, talvez eu seja burro. Né? E estudar não é para mim. E aí vai ficando chato aquele negócio de a mãe cobra, o filho não sabe como fazer. E toda vez que você pressiona uma pessoa para que ela faça algo que ela não sabe fazer, você vai matando a autoestima. Não, faça isso, eu quero ver você estudando, mas eu não sei. Mas eu quero ver você estudando, mas eu não sei. Você vai matando a autoestima da pessoa. Né? E aí a gente vê a pessoa desistindo. Pô, estudar não é pra mim, é uma droga. Ele tá matando a minha autoestima, porque eu não sei se eu sei estudar. Eu tô pensando na pergunta, se eu posso fazer ou não. Em ensinar aqui, eu já tô vendo do outro lado. Você fala, rapaz, tem umas coisas que eu tenho que mudar aqui.